Mais um ao final da semana. Hoje queria falar convosco acerca de dois temas. Queria falar dos negócios do Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, do facto de ter uma empresa dedicada ao imobiliário, e depois queria falar acerca dos insultos trocados entre a bancada do Chega e a bancada do PS. Ora bem, começando por os negócios de Luís Montenegro. Pois bem, a polémica existiu porque Luís Montenegro alegadamente teria uma empresa, e tem, dedicado ao imobiliário que poderia beneficiar com a alteração do regime dos terrenos de passarem de rústicos para urbanos. E como tal poderia haver um conflito de interesses de Luís Montenegro. Ora bem, eu face a essa questão eu penso que não há problema nenhum. Ou seja, eu gosto que uma pessoa que chega à política tenha tido uma vida para além da política, que saiba quais são as dificuldades que existem nas empresas, que não dependa da política para viver, que possa entrar na política, sair da política com naturalidade, sem estar agarrado a atalhos. Por isso, o facto de Luís Montenegro ter empresa, não vejo mal nenhum nisso. O facto de ele legislar acerca disso, um Primeiro-Ministro pode legislar acerca de tudo, se não um Primeiro-Ministro que fosse advogado não podia legislar acerca de leis e de escritórios de advocacia, não vi qualquer mal nisso, portanto acho que foi daquele tipo de lebres que levantámos e que não faz sentido. Agora, nessa polémica há uma coisa que para mim faz sentido que haja uma reflexão, ou seja, é que a empresa de Luís Montenegro faturou em consultoria em 2 anos cerca de 700 mil euros. Ora bem, Luís Montenegro não é propriamente um especialista de consultoria imobiliária. E 700 mil euros é um valor, já podemos dizer, considerável, é um valor de alguma dimensão. Ora bem, porquê é que empresas irão recorrer a Luís Montenegro para serviços de consultoria, pagando para tal 700 mil euros? Portanto, o conjunto de empresas que recorreram aos serviços de Luís Montenegro. Eu aí receio que quem contrate Luís Montenegro está a pagar uma proximidade com o poder. Ou seja, não é porque o Luís Montenegro é o gênio da consultoria imobiliária e que merece que se lhe pague um valor caro, mas que é bom a mim pagar a Luís Montenegro porque ele possivelmente será o chaveiro, será a pessoa que o abre portas, que me vai abrir as portas do poder para negócios que me interessam. Bem, isto não tem nada de ilegal, mas isto é sinal de um ambiente malsão que se vive em Portugal. Se nós sairmos de Luís Montenegro e pensarmos, por exemplo, em António Vitorino que é um putativo candidato presidencial, porque é que ele faz parte dos conselhos de administração de uma data de empresas? É porque ele é um gênio da gestão ou porque é uma pessoa que facilmente abre as portas, neste caso, de muitos políticos socialistas, de muitos decisores socialistas? Conforme dizer, eu gosto que haja, assim, não acho que Luís Montenegro fique ferido de morte com isto, mas eu digo que isto é sinal de um ambiente menos bom que se vive em Portugal, e era bom que houvesse mais transparência, que os processos tivessem menos decisão política no sentido de arbitrariedade e que fosse tudo mais claro para todos, que as regras fossem melhores, e penso que teríamos um ambiente de negócios melhores do que eu ter que pagar algumas centenas de milhares de euros para ter acesso a essas decisões. Este era o primeiro ponto que eu queria falar. O segundo ponto que eu queria falar é acerca dos insultos que houve entre a bancada do PS e a bancada do Chega. Ora bem, esses insultos não foram edificantes. Embora esses insultos ocorrem também noutros parlamentos, às vezes noutros parlamentos até vemos imagens piores do que essas que chegam à violência física. Mas eu não queria falar tanto desses insultos, mas da forma como a comunicação social tratou esses insultos. Pois bem, aquilo que houve efetivamente foi uma troca de insultos, sobretudo entre a deputada Isabel Moreira e deputados do Chega. E aquilo foi-nos apresentado como se fosse o Chega apenas a insultar uma deputada do PS que é invisual, que é cega. Portanto, a forma como nos foi apresentado foi que todos os insultos que a bancada do Chega, insultos que não valorizam ninguém, insultos completamente indivíduos que fizeram a Isabel Moreira, como se tivessem sido
portanto, dirigidos a essa deputada invisual. Ou seja, eu quando vi a notícia pensei, isto não faz sentido nenhum, não acredito que tenham feito isso. E depois, quando fui a ver, de facto não foi. E outra coisa que não é dito é que também houve insultos de Isabel Moreira para os deputados do Chega e que isso não foi transmitido pela comunicação social. Por exemplo, Isabel Moreira dizia a Filipe Melo: vai pagar a pensão do teu filho. Filipe Melo não tem nenhuma pensão em atraso do seu filho, tem um filho com problemas do espectro do autismo. Portanto, se fosse ao contrário, se fosse alguém do Chega a dizer isso teria-se feito parangonas de jornal. Eu não gosto do estilo arruaceiro, eu não gosto desse tipo de discussões, embora conforme isso não me chocam excessivamente, mas eu ainda gosto menos da forma como a comunicação social tem dado as notícias, tem tratado de forma noticiosa, nomeadamente o Chega, que é um partido que eu, não simpatizando com ele, quer que seja avaliado e julgado como são todos os outros partidos, e penso que assim poderá haver uma responsabilidade política que seja melhor para todos. Era isto que eu tinha para conversar convosco. Cá nos vemos para a semana.